Olá, a gente dá continuidade agora à nossa série de entrevistas em comemoração aos 150 anos de criação e de instalação do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E o nosso entrevistado de hoje é o advogado criminalista Obregon Gonçalves. Olá, doutor, como vai? Muito bem, graças a Deus, e me sinto honrado hoje de poder participar dessas comemorações de 150 anos, das quais eu faço parte também. Doutor Obregon, o senhor é um advogado criminalista e ficou muito conhecido pela defesa, das pessoas que precisavam de apoio durante o período militar. Conta um pouco dessa história, doutor Obregon. Foi um período difícil para o advogado, porque as garantias constitucionais foram suspensas, mas a gente tinha que seguir dentro daquilo que eu sempre procurei cultuar, o ensinamento de Sobral Pinto. O advogado, a advocacia não é profissão de covardes. Tive que enfrentar, e fomos enfrentar, fomos lutar na defesa daqueles que se encontravam desassistidos e que precisavam de cobertura, de assistência. Mesmo gente do Poder Judiciário, juízes foram processados. Fui participar da defesa de um juiz também, e foi uma luta, foi uma briga que deu certo e que hoje nós estamos aqui olhando no retrovisor dos tempos que se passaram. O senhor tem uma frase que diz assim: aqui não se fazia justiça, ratificava-se o interesse da revolução. O que o senhor queria dizer com isso? O detentor do poder, ele entendia que a situação dele é l'état c'est moi, eu sou o Estado, eu sou a lei. Então ele mandava Constituição, direitos, nada disso importava. Importava que se cumprisse a determinação do Todo-Poderoso, do detentor do poder. Uhum. E o que significou isso na carreira do senhor? Como que o senhor se aproximou, vamos dizer, desse viés jurídico, de estar defendendo essas pessoas? O senhor defendeu pessoas conhecidas aí, doutor Obregon? O que aconteceu naquele tempo? Todo mundo ficou assustado com a Revolução, inclusive eu. E no dia que a Revolução estourou, eu fui avisado pelo um delegado do DOPS que procurasse me esconder, porque eu estava na lista também dos que seriam procurados. Eu, juízes, promotores, estava na lista. Então, me acautelei. 3 dias depois, eu pude botar a cara à tapa, vamos dizer assim, para saber o que está acontecendo. Não existia nada contra mim mesmo. O que eu tinha é que eu sempre me pautei pela defesa de todo cidadão, daquele que mais sofria, daquele que mais precisava do advogado. Porque eu acho que essa é a função do advogado. O advogado não pode ser covarde, ele tem que enfrentar o problema, a dificuldade, de frente, olho no olho. E pouco importar que ele vai agradar ou desagradar quem quer que seja. E eu sempre fiz isso, sempre lutei, mesmo porque eu tinha um problema sério, eu tinha limitações físicas e muitas das vezes até procuravam me tratar diferente. E essa era uma forma de eu também procurar me sobrepor a esse problema da discriminação. Isso me ajudou muito a sair desse problema de não me considerar nunca um ser diferente. Sou um ser diferente, mas sou um ser igual aos outros, que tem direitos e que tem que lutar por todos. O senhor também fez parte da Comissão da Verdade, não é isso? Fiz. Vamos rememorar essa história? Prestei depoimento na Comissão da Verdade, justamente por causa daquelas lutas que a gente tinha perante a Justiça Militar, que era uma justiça que não era justiça, porque naquele tempo, por exemplo, na Justiça Militar em Juiz de Fora, nós tínhamos um juiz que não era concursado, era juiz nomeado livremente pelo comandante da região militar. Tinha um promotor, idem, na mesma situação. Eles ficavam adstritos às ordens do comando lá. Esse é para condenar, esse é para absolver, esse é para punir, esse não é para punir. Você não tinha... Quando a gente ia para o julgamento, e vou dar só um exemplo aqui, eu fui defender o padre Lage, e quando acabou o julgamento, o auditor me procurou, o padrasto foi condenado a 28 anos de cadeia, era um padre era vigário da Floresta, que um dia teve um incidente com um deputado, que é o Hernani Maia, chicoteou o Hernani Maia na escadaria da prefeitura. E ele é considerado comunista. Bom, mas aí, na hora do julgamento, o auditor falou: doutor, eu quero pedir desculpas ao senhor. Eu falei: por quê, doutor? É porque eu sou católico e eu comungo todo dia. E eu lutei desesperadamente para não desse 30 anos. Consegui dar 28. Falei: o senhor fez justiça, doutor. O senhor continuou comungando. E era a pena de 12 a 30. Ele deu o máximo da pena.
Que o padre não cumpriu, que o padre já tinha se invadido, já estava na França, exilado na França. Quer dizer, esse era o tipo de justiça. Quais que era o crime que o padre tinha? Foram Bíblia, livros, aquele negócio de igreja, brigou chicoteou o secretário municipal da prefeitura e participava de greve. Não tinha crime nenhum, não era comunista, era um padre. E agora, doutor Obregon, como é que o senhor vê, com tanta experiência aí nessa área criminal também, que vem desde a época do regime militar, hoje o senhor continua advogando, o paralelo que o senhor faz entre o poder judiciário daquela época, o clima daquela época e o clima de hoje? Qual a diferença? Eu posso dizer assim, no judiciário estadual nós não tínhamos esse problema. Aqui, graças a Deus, nós nunca tivemos esse problema de religião, de discriminação partidária, política, social, nada. A justiça aqui decidia, tinha juiz aqui maravilhoso. E eu mesmo, quando cheguei aqui, para mim, vim para cá em 1959. Só veio juiz de fora, né? Não, vim para cá para o fórum. Ah, perdão. Frequentar o fórum em 59. O estudante de direito, quando atingia o 8º período hoje, naquela época era o 4º ano, ele requeria ao presidente do tribunal a expedição de uma carta chamada Carta de Solicitador. E como carta de solicitador, eu escrevia-se na ordem. Então eu podia praticar certos atos da advocacia. E eu não podia assinar as petições iniciais, não podia participar das audiências de instrução e julgamento, só da instrução, mas da instrução que não era de julgamento, eu podia sozinho, nessa de julgamento eu tinha que ter um advogado. E no júri eu tinha que estar assistido por um profissional advogado. Então era uma advocacia, vim para cá em 59 dessa situação. E isso, comecei a conviver aqui, então a Faculdade de Direito instalou aqui no prédio do Fórum um serviço de assistência judiciária que era só de estudantes. Tinha o professor Zé Lima de Castro, que dava assistência, e um advogado que assinava com a gente aqueles atos que nós não podíamos participar, isoladamente. E eu, então, vim trabalhar, participei das audiências e fui designado para trabalhar com um juiz, que eu tenho, assim, na maior consideração, foi para mim um grande homem. Ele era um homem de quase 2 metros de altura, não era porque era homem, ele era um grande juiz, chamava Carlinho do Mairim Calvarenga. Era um cidadão que me impressionava. As audiências começavam normalmente 12h30. Meio-dia já estava no fórum. Não admitia que eu chegasse atrasado ninguém na audiência. Reto, justo no julgamento. Naquela época, recriminava-se muito o jogo de bicho. Polícia combinava, prendia, bicheiro, polícia combatia. E eu fui defender um bicheiro, até nomeado pelo juiz, porque ele não tinha advogado. Quando ele chegou, ele falou, não, eu não sou dono da banca. Eu, às vezes, vendo um bichinho ali na rua, mas nesse dia eu não estava vendendo, eu não tinha nada. Aí um inspetor depois falou, não, mas ele, se o senhor pegar a folha de antecedentes dele, tem mais de 30 entradas, isso é um custo básico, bicheiro, etc. E na hora que ele foi dar, na hora da sentença, ele falou assim, ó, eu vou absolver esse moço. Eu falei, por que, doutor Carlinhos? Ele tem 6 filhos, não tem emprego e não tem prova. A prova é aquele policial que diz que eu tenho que condenar ele por antecedentes. Antecedente não condena ninguém, não. Eu tinha que dizer que se ele estava praticando o jogo de bicho, não. Eu vou absolvê-lo, porque não sou eu que vou amanhã comprar leite para dar para os filhos dele, não. Essa é obrigação do Estado. Não vou fazer injustiça, não. E absolveu o cidadão. Isso me impressionou naquele tempo. Eu era menino, eu tinha 23 anos. Escalou profundamente de mim. E eu passei a lutar sempre, não tem prova, não pode prender. Doutor Obregon, e como é que o senhor vê hoje a atuação do Poder Judiciário, não só no Estado, mas no Brasil? Como é que o senhor vê o Poder Judiciário hoje? Hoje nós temos 2 momentos na magistratura. Nós temos antes da Constituição de 88 Sim. E pós-88. Antes de 88, eu era chefe da assessoria jurídica da Secretaria de Justiça, por onde me passavam todas as nomeações de juiz, promotor, e serventuário da Justiça. Quem fazia éramos nós. Ou seja, que não existia uma independência, uma autonomia. Quem nomeava o juiz era o chefe de política, era o vereador, o deputado, o chefe. Pós-Constituição de 88, aí a coisa mudou, porque o judiciário tornou-se independente, econômica, financeiramente e administrativamente. Porque antes nem administrativamente ele tinha independência, porque ele não nomeava o serventuário, quem nomeava era o governador. E o governador estava subordinado ao político. E hoje não, o judiciário hoje é independente, tranquilo, decide como quer, como acha que tem que decidir. E é isso que é a verdade, é isso que nós temos que lutar por isso. Pela independência.
a independência do judiciário. E para o advogado, o que mudou depois de 88? Bom, com a independência do judiciário modificou muito, porque você passou a poder lutar por essas teses novas, por direitos novos. Hoje o advogado pode saber que ele pode lutar, que ele pode brigar, que ele vai ter o apoio do judiciário. O juiz é independente, o juiz não dá satisfação a ninguém, a não ser a sua consciência. E hoje são. Hoje a magistratura é completamente diferente. Não que os outros fossem piores, mas que os outros não tinham condições de agir, de decidir. Na opinião do senhor, quais são os grandes desafios hoje aí que a gente tem aí para o Poder Judiciário? Ainda que eu acho a justiça, apesar de ter uma independência, entre aspas, que não é independência financeira, porque ela depende de quem? Não é ela que aprova o orçamento, não é ela que vai dizer que o judiciário precisa disso ou daquilo, não. Isso ainda ela não consegue. O judiciário precisa de obter isso, ele precisa de mandar o orçamento pronto, é isso que eu quero, é isso que eu preciso. Coisa que me impressiona muito hoje, os prédios velhos dos fóruns do interior estão caindo, mas estão construindo prédios novos, agora 50 prédios novos. Isso é uma maravilha, isso é isso que nós precisamos. O povo do interior precisa de justiça. Ele só briga, ele só tem independência, ele só é reconhecido quando a justiça está do lado dele. Porque o Estado, o pobre não tem outro meio de ser reconhecido. Ele continua na penumbra se o Poder Judiciário não apoiá-lo. Mais uma coisa, para a gente ir encerrando a nossa entrevista, doutor Obregon, a gente vê hoje essa tendência, né, aquela questão pré-processual. O Tribunal de Justiça hoje tem os Sejusques, né, que são os centros judiciários de solução de conflitos e cidadania em todas as comarcas de Minas. Qual que é a importância dessa conciliação e da mediação hoje, doutor Obregon? A finalidade da mediação é tirar do judiciário, do juiz, judicante, aquele processo de menor importância. Dar facilidade àquele que está mediando, compor. E que nós precisamos disso, de uma justiça mais ágil, mais rápida, mais fácil, nesses pequenos casos, porque esses que muitas vezes repercutem mais no meio social do que o fato grande, de grande volume, de grande importância. Nem todos precisam virar um processo. Você pode resolver aquilo com facilidade. É uma contravenção, resolve. Eu acho que é o melhor sistema que tem. Mesmo no crime, compôs ali para criar uma multa, porque essa multa vai repercutir muito mais do que uma pena que vai, às vezes, demorar 3, 4 anos para chegar. E que já não mais vai ter aquele efeito, porque aqueles que tomaram fato do fato não vão tomar conhecimento da decisão do judiciário. Aqui a gente tem as verbas pecuniárias, né, que são um exemplo também. Exato, pois é. Doer no bolso é bem melhor, né? Doer no bolso. Isso é importante. Doutor Obregon, prazer falar com o senhor. Obrigado pela entrevista. Muito obrigado e foi um prazer estar aqui. Muito obrigado.